Você já fez terapia? Você faz terapia? Você convive com alguém que faz terapia? Bem, vamos falar um pouquinho sobre esse comportamento que é desenvolvido no decorrer do autoconhecimento a nível terapêutico. Vamos lá. Meu nome é Letícia Borges, sou terapeuta holística e transpessoal e já quero te agradecer a sua presença aqui. Sejam sempre muito bem-vindos. Quem já se oportunizou a passar por um processo de autoconhecimento terapêutico, seja lá de qual vertente for, na área da análise, psicologia, psicanálise, as terapias holísticas, sempre a gente busca se conhecer mais. O profissional, ele vai estar orientando, guiando de alguma forma, orientando para que a pessoa, o cliente, o paciente, possa se perceber dentro de algumas construções, comportamento, ponto de vista, se entender mais. É um processo que não é das coisas mais fáceis, mas como eu sempre digo, é libertador. Porque quando a gente se conhece, a gente sabe dos nossos limites, a gente entende porque diante de determinadas situações a gente retrai, a gente se confunde, a gente se estressa. Então, entender um pouco mais da raiz dos nossos pensamentos, das nossas emoções, nos traz mais ancoramento, mais força, mais propriedade de ser o que se é. Mas assim, como geralmente é algo muito profundo também, esse se oportunizar, se ver, se perceber, muitas coisas emergem, coisas que a gente não estava muito habituados a enxergar. Então o processo começa com um reboliço interno, muitas vezes você se olha e se diz, poxa, como eu sou uma pessoa bacana, como muitas vezes a gente, sabe, no dia a dia não se dá o valor, a gente vai se desconstruindo para se reconstruir sob uma forma muito mais verdadeira, muito mais conectada com a nossa essência, que fica um pouco mais distante quando a gente vai agindo simplesmente no automático. Essa é uma introdução para falar do quanto as mudanças podem acontecer internamente e só depois ela vai exteriorizar. As pessoas que convivem com a gente também de alguma forma vai percebendo comportamentos diferentes, vai percebendo que a gente se torna mais compreensivo, se torna mais firmes, mais leves e dependendo das particularidades de cada um, a mudança sempre acontece. Porque vamos nos tornando pessoas melhores. Mas a pergunta aqui que eu quero deixar é: melhor para quem? Sim, isso mesmo. Você se torna melhor para quem? Por quê? E sim, a gente pode ouvir relatos de pessoas que convivem que vai dizer: nossa, eu não imaginava a força que você tinha, como você mudou, como você agora tá uma pessoa mais decidida. Mas tem outras pessoas que vão dizer: ah, fulano entrou na terapia, não tá legal. Fulano agora, eu sabia que eu podia contar com essa pessoa, mas agora ela não quer saber mais de nada, não quer saber mais de ninguém, não posso contar mais com ela. Eu que sempre estava acostumado com esse determinado tipo de comportamento, agora eu já não posso mais. São coisas que a gente pode ouvir de quem convive com quem está fazendo terapia. Por quê? Quando a gente fala de comportamentos melhores, a gente fala de comportamentos mais sinceros, comportamentos que são mais verdadeiros, espontâneos e essenciais para cada um. Acontece que muitas vezes quem está à nossa volta está mais acostumado com um comportamento de fachada. É como você receber um convite para ir para uma festa, um aniversário e ter que dizer sim com medo de retaliações, de ser repreendido, de ser criticado, quando na verdade você realmente não queria ir, não queria naquele dia, não queria naquele momento, mas para agradar você acaba indo e indo também contra a sua vontade. Então, eu tô dando um exemplo assim bem simples para você ver como pode acontecer dentro de quem está se empoderando de suas decisões, que passa a não se importar tanto com a opinião dos outros. Isso é dos maiores ganhos que a gente pode ter. Acontece que a gente vem de uma cultura, de uma construção de crenças
que precisa sempre estar agradando os outros. E a partir do instante que a gente começa a olhar para nós mesmos, sendo verdadeiro conosco e se priorizando, quem está à nossa volta, que não está compreendendo ou que talvez age ou continua agindo assim, quando vê uma pessoa empoderada, se decidindo, sendo verdadeira consigo própria, acha que isso é egoísmo, acha que agora a pessoa só pensa nela. Mas vem cá, me diga aí, quantas vezes você fez algo mais para agradar os outros do que para agradar a si mesmo? E mais ainda, quantas vezes você cobrou um favor ou criou uma expectativa de algo que você fez porque foi um sacrifício? Porque, gente, convenhamos, se você faz algo de uma maneira espontânea, que eu tô falando muito de espontaneidade porque tá ligado com a nossa criança interna, que sabe dizer não, que não tá muito preocupado se vai magoar os outros, mas que sabe ser servil, sabe ser cooperativa quando o momento pede. Existem muitas máscaras voltadas à necessidade de agradar o outro, mas como uma espécie de barganha, porque quando chega um momento onde esse retorno não é atendido, aí vem as cobranças, né? Ah, porque quando você precisou, eu te ajudei. Quando você estava passando por essa necessidade, eu fui lá e fiz por onde, eu colaborei, eu ajudei. Agora que eu preciso de você, você não tá nem aí, você me diz não, que absurdo. Então, só a partir desse pensamento é notório, é notável que quem faz dessa forma, sem querer ou para depois cobrar, não é genuíno, não é espontâneo, não é verdadeiro. Então, se as pessoas agissem mais de acordo com a sua verdade, com o seu coração, ela não criava expectativas pelo retorno. E a pessoa que está dentro de um processo de autoconhecimento, ela vê o quanto ela pode ser verdadeira com ela mesma, então ela já não cria mais essa expectativa da obrigação de ter que agradar até para mais na frente cobrar esses favores, porque ela fez de verdade, ela fez de coração. Quando a pessoa começa a ter um comportamento mais baseado nessa sua espontaneidade, nessa sua verdade, quem não consegue ser assim ou quem não consegue entender como é que é assim, começa a querer alfinetar, criticar, condenar. O ser humano tem muito desse mecanismo. Vou dar um exemplo aqui que eu acho que vai ficar fácil. Digamos, existe muitas pessoas frustradas, seja em relacionamentos, no trabalho, na vida como um todo, na sua família, nas suas realizações pessoais. Tem muitas pessoas frustradas e, infelizmente, isso ainda é uma grande maioria. Então, quando alguém se empodera, se destaca, seja na sua profissão, seja no relacionamento, seja num posicionamento sincero como esse que eu coloquei aqui no início do vídeo, quem não consegue ser assim, vai querer fazer o quê? Trazer de volta. Ei, você tá diferente, você não pode estar diferente, precisamos estar todos iguais. Como a pessoa que está observando que não consegue alcançar esse nível, ou pelo menos dar um passo em relação a isso, ela não aceita que outra pessoa dê. Dentro do conhecimento sistêmico, tem uma ordem que a gente chama de pertencimento. E para a gente se sentir mais próximos, principalmente das pessoas queridas, a gente quer tê-las o mais semelhante possível. Por isso que quantas vezes é criticado, né, as pessoas que se afastam com as ovelhas diferentes, né, aquelas que se desgarram. Por quê? Porque ela está fazendo algo que é verdadeiro para ela, que faz mais sentido para ela do que seguir um rebanho. Mas ela é o quê? Criticada, julgada, condenada por fazer diferente. Isso porque dentro da lei do pertencimento nós queremos todos iguais. Se num grupo, num sistema, numa família, a gente quer ter as pessoas mais próximas e as pessoas de alguma forma não se permite um fazer diferente, não importa qual seja a diferença. Veja aí o que é que toca em você, que aspecto é esse que você quer que todos sejam iguais ou que você se sente diferente e que dói até por conta disso, porque lá no fundo existe essa vontade de pertencer. Quando a gente sai desse grupo de iguais, a gente acaba se sentindo culpado por isso. Ou quando alguém do nosso grupo, eu falo do nosso grupo, pode ser de trabalho, pode ser de família, pode ser de amigos. Então, quando alguém faz
um movimento diferente, a gente quer trazer de volta. Não, como assim? Fulano sempre fez isso, todo mundo sempre fez isso, por que fulano agora tá fazendo diferente? É muito difícil de aceitar, é difícil para quem vê uma peça desse quebra-cabeça se afastando no sentido de fazer diferente, e também é um pouco difícil de lidar quando a gente é essa peça, que a gente quer fazer diferente dos demais. Por mais que a gente siga o nosso coração, por mais que a gente queira, tem um aspecto em nós que ainda se sente preso por não se sentir pertencente daquele grupo que tem os ideais. Então a gente precisa lidar muito com isso. E resgatando o tema inicial do que a gente estava falando aqui, aceitar a si mesmo, aceitar o movimento diferente do próximo é algo que sempre vai condizer mais conosco mesmo do que no outro. Porque olhar para fora e criticar, condenar, são julgamentos que a gente acaba enxergando no outro uma vontade de querer fazer diferente e de não conseguir. Como é importante saber em que ponto a gente está dentro desse processo. E que dentro do processo terapêutico, do processo de autoconhecimento, que você se permite, se é que você se permite, eu espero que sim, como é desafiador ter que lidar com essas questões internas e, mais do que isso, observar como isso reverbera dentro das expectativas das pessoas à nossa volta, das pessoas que convivem com a gente. Eu acredito que é muito válido a gente ter mais empatia, entender um pouco desse processo, para que a gente saiba que, seja lá o saculejo que você pode estar levando na vida nesse momento, ou já levou, ou procure entender um pouco sobre isso, como a nossa mudança interna pode reverberar fora. É como aquela pedrinha que a gente joga no rio, cai naquele ponto, mas daquele ponto ele vai se abrindo, vai reverberando e vai formando aqueles círculos na água e a gente nem vê onde isso termina. Então, olha a importância de se perceber dentro dessa jornada incrível que é se conhecer. A gente faz um movimento interno e ele não só tira a gente da zona de conforto, mas ele tira também as pessoas à nossa volta da zona de conforto delas. E não existe aprendizado dentro da normalidade, dentro do normótico, dentro do é o que sempre foi. As mudanças, elas trazem a oportunidade da gente crescer, da gente evoluir como pessoa, com as nossas possibilidades e com a nossa humanidade. Eu espero que essa mensagem toque no seu coração, ou pelo menos no seu cabeção, para refletir mais sobre isso e se oportunizar, se ver e ao mesmo tempo se enxergar dentro das projeções que as pessoas à sua volta também te traz. E lembrando que para a gente querer mudar o mundo, acima de tudo e mais importante, é querer mudar a si mesmo. Eu deixo aqui minha mensagem para você. Reflete, comenta aí se te tocou algo ou o que te tocou dentro dessa reflexão. Se inscreve e compartilha com outras pessoas também. Forte abraço e a gente se vê na próxima semana. Até lá!